Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje é Poderes da Administração. Os poderes da administração pública são verdadeiras prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes públicos para executarem os objetivos do Estado em atenção ao interesse público. Os poderes administrativos são irrenunciáveis e devem ser exercidos obrigatoriamente pelos seus titulares. Por isso, a expressão mais adequada, de acordo com a doutrina, é poder-dever ou dever-poder, já que a ausência do seu exercício pode levar à responsabilização dos agentes públicos e da própria administração pública se houver danos aos particulares. Então, por exemplo, o agente público ele não pode deixar de punir o seu subordinado se ficar comprovado que esse subordinado praticou alguma infração administrativa. Por isso o nome, ou melhor, a expressão poder-dever. É claro que o uso desses poderes deve ser feito em conformidade com a lei, com o intuito de alcançar o interesse da coletividade, de modo que eventual abuso no exercício do poder gera a nulidade do ato administrativo. Com relação a esse abuso de poder, ele pode ocorrer de duas formas. O abuso de poder pode se dar por meio de um excesso de poder ou por um desvio de poder. O excesso de poder acontece quando a autoridade administrativa, embora competente para a prática do ato, ultrapassa os limites das suas atribuições. É o caso do policial que, já tendo o preso algemado, passa a agredi-lo fisicamente, mesmo que essa pessoa não apresente nenhum tipo de resistência. Por outro lado, o desvio de poder acontece quando o agente pratica um ato mas visando o interesse particular, ou seja, pratica um ato visando o interesse próprio ou mesmo utiliza o ato para finalidades não previstas na lei. Imaginem, por exemplo, que um determinado prefeito declara a utilidade pública de um imóvel e promove a sua desapropriação, mas para atender ou beneficiar um determinado amigo. A doutrina classifica e enumera os poderes da administração pública em várias categorias. Dentre elas, eu destaco para vocês os poderes vinculado, discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar e poder de polícia. Dizemos que o poder é vinculado quando o administrador público não tem liberdade e faz aquilo que a lei já determinou. Em outras palavras, existe um único comportamento possível a ser observado e tomado pelo administrador público naquele caso concreto. Por exemplo, quando ele aposenta um servidor que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. Já o poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes da administração pública de elegerem, dentre as várias condutas previstas na lei, aquela que traduz a maior conveniência e oportunidade para o interesse público, como, por exemplo, a autorização de uso de um determinado bem público. Só é importante destacar que não existe um ato totalmente discricionário, já que alguns parâmetros, como, por exemplo, a competência, sempre são fixados por meio de uma lei. O poder hierárquico, por sua vez, é o poder que a administração pública possui de estabelecer a hierarquia entre os seus órgãos e agentes públicos e tem como grande objetivo a organização da função administrativa. Por meio desse poder, o superior hierárquico pode dar ordens, pode corrigir atos, pode avocar as atribuições dos seus subordinados e também comandar as funções administrativas de uma determinada estrutura da repartição pública. Existe ainda o poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir internamente as infrações funcionais praticadas pelos servidores ou ainda as demais pessoas sujeitas a uma relação especial com a administração pública, como, por exemplo, as concessionárias e permissionárias de serviço público, que podem receber sanções em razão da inexecução do contrato ou falhas na sua execução.
E ainda podemos destacar, por exemplo, os alunos de uma escola pública ou detentos em um presídio que praticam alguma falta e vão receber a respectiva punição. Já o poder normativo é o poder de normatizar, disciplinar, regulamentar, definindo normas complementares à lei e buscando a sua fiel execução. Quando esse poder é exercido pelo chefe do executivo, ele recebe o nome de poder regulamentar e se manifesta por meio dos decretos executivos e dos decretos autônomos. Um decreto executivo é aquele que apenas complementa uma determinada previsão legal e busca a sua fiel execução sem inovar no ordenamento jurídico. Por exemplo, a lei fixa como crime o comércio de determinadas substâncias, mas não diz quais são essas substâncias. Então, por meio de um decreto executivo ou regulamentar, se faz uma listagem de quais são essas substâncias. Por sua vez, o decreto autônomo possui fundamento na própria Constituição Federal, é independente e inova na ordem jurídica. No âmbito federal, o decreto autônomo é utilizado pelo presidente da República para a organização e para o funcionamento da administração pública, quando isso não implicar em aumento de despesa e nem em criação ou extinção de órgão público. Ou ainda, os decretos autônomos são utilizados para a extinção de funções e de cargos públicos quando estiverem vagos. Por fim, existe o poder de polícia. O poder de polícia é a prerrogativa que a administração pública tem de limitar direitos individuais em benefício do interesse público. Notem, por meio do exercício do poder de polícia, a administração pública não retira o direito do particular, mas condiciona o seu exercício para o bem-estar da coletividade, uma vez que existe uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por exemplo, um particular que ultrapassa o sinal vermelho vai receber uma multa, e essa multa decorre do exercício do poder de polícia. Um outro exemplo, imaginem que um determinado estabelecimento não está cumprindo com as normas sanitárias e de saúde pública, e portanto acaba sendo interditado. Notem que existe uma limitação, uma restrição a um direito individual, que é o direito de propriedade, mas em benefício da coletividade, que é a necessidade de atendimento das normas de saúde e segurança pública. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e nós temos um encontro marcado para a próxima aula. Até lá!